Quem está feliz aí? Quem está feliz, dá uma glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei sabendo que tem uma caravana que veio nos visitar hoje, lá de Rondônia, é isso? O pessoal da caravana que veio no ônibus, aí fica em pé para a gente conhecer vocês todos. Vamos aplaudir o Senhor. Veio um ônibus inteiro, irmão. Uau! Que maravilha. Quem que é o líder dessa caravana aí de Rondônia? Como é que é o nome da irmã? Pastora? Daisy. É uma honra. Quando eu estava ali no meu escritório, me mandaram mensagem, tem um ônibus chegando aí. Eu falei, meu Deus, um ônibus. Quem lembra das profecias que viriam ônibus? Viriam caravanas? Pastora Daisy, Deus abençoe. Aleluia. A gente podia preparar um lugar para ela aqui na frente, né? Por favor, venha cá, pastora. Fica pertinho da gente aqui. Ou ali, pode sair do lado da pastora Patrícia. Vamos aplaudir o Senhor pela pastora Daisy, que trouxe todo o ônibus. Estão de passeio em Balneário e pararam tudo para estar aqui com a gente hoje. Não é coincidência, Deus vai falar muito. Além deles, quem está aqui pela primeira vez na família do reino, põe a mão lá em cima. Não vai dizer que é a turma do Mozart. Se você veio para as gravações da série com o Mozart, fique em pé para a gente conhecer vocês. Olha o tanto de artistas implacáveis aqui hoje. Meu Deus. Uau, então até aqui no altar, podem ficar à vontade, podem se sentar. Mozart, parabéns. Gente, e agora? O que eu prego? Tanto visitante assim, né? Meu Deus, sejam muito bem-vindos. Família do Reino. A família do Reino não é uma igreja para você frequentar. Você frequenta shopping, frequenta cinema, frequenta restaurante, mas igreja é um lugar para você pertencer. É uma família para você pertencer. E a família do Reino te dá as boas-vindas, sabe? Eu sempre digo, eu falei isso, acho que foi na quarta-feira, eu vou falar de novo. Quem aqui tem alguém na família que nunca saiu da mesma casa, da mesma cidade, do mesmo emprego? Tem um primo, um cunhado, alguém assim? Quem tem aí? Deixa eu ver. Por exemplo, eu tenho um primo meu que ele nasceu na mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo emprego, tudo igual. Até o cachorro é o mesmo. Mas, gente, o cachorro não morreu, né? Cachorro não morre, cachorro infinito, né? Deve ser um robô. Mas se eu sair entrevistando aqui, você vai perceber que a maioria dos que estão aqui tem uma inquietação que não deixou você ficar na tua terra, nem na tua parentela, nem perto da casa do teu pai. Sabe por quê? Porque há um chamado dentro de você. Há algo dentro de você que diz assim, eu quero mais, eu vou viver mais, existe um propósito na minha vida, eu tenho um chamado na minha vida. E você chegou aqui na família do reino, aleluia, porque esse chamado está aceso dentro de você, e você chegou no lugar do teu propósito. Diga comigo, eu cheguei no lugar do meu propósito. Você sabia que propósito tem lugar? Diga comigo, propósito tem lugar. Como assim, pastor, propósito tem lugar? Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei. O propósito de Abraão tinha um lugar. Aonde que era? Qual que era o lugar? Me ajuda aí. Canaã. Qual que era o lugar? Enquanto ele chegou lá, o propósito cumpriu? Não. Só quando ele chegou lá. E aí você que está aí rodando o Brasil, já foi para... Tem gente aqui que já foi para Portugal, já voltou. Já foi para os Estados Unidos, voltou. Fala, não achei o lugar, não era lá. Não era em Portugal. Não era na França, não era. Aleluia. Mas você achou aqui o teu lugar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Família do Reino tem uma visão. Eu vou falar a visão para vocês. Hoje vou pregar e vou... Enquanto estiver pregando, eu vou ir descrevendo a visão da família do reino, amém? Mateus 28, 18. Esse é um dos versículos mais importantes da nossa vida aqui na família do reino.
porque nós temos uma escola de formação ministerial. Para quem não sabe, do outro lado da rua, nós temos dormitórios e nós temos 80 alunos que moram aqui, que estão se preparando para serem líderes para 50 nações. Amém? E o nome dessa escola se chama Exousia. É uma palavra grega que significa autoridade. Pastor, e da onde o senhor se inspirou para o nome da escola? Nesse versículo. Jesus tinha acabado de ressuscitar. E ele se encontrou com os discípulos, estava se despedindo dos discípulos, estava dando a última ordem e mandamento e comissão para os discípulos. Ele disse, olha o versículo, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A palavra poder aqui, em muitas versões da Bíblia, é traduzido como autoridade. Aqui a palavra exousia no grego, né? Se você fala grego, é professor de grego, não se diz exousia. Exousia é a parte, é brasileirado. Como é que fala aí, professor de grego? Exousia. Como é que é? Exousia, tá vendo? Só que brasileiro não vai conseguir nunca falar isso. Então a gente fala exousia. Aleluia. Jefferson é professor de grego, viu, irmãos? Está aqui, ó. A bênção. Está cuidando dos GCs lá em Itapema também, né? Vieram de ônibus hoje também? Meu Deus, só tem caravana aqui. Caravana do Mozato, caravana de Rondônia e caravana... Veio ônibus? Quantas pessoas vieram no ônibus hoje? Quem veio aí de Itapema aí, levanta a mão. Olha aí, ó. Meu Deus. Vai ter cruzada de milagres em Itapema em janeiro. No ginásio de Itapema, viu? Então toda Irmão, que culto estranho. Eu estou me sentindo muito... Isso é bom. O meu sogro sempre falava assim, quer saber se uma igreja está em avivamento? Aí ele falava assim, se você deixa a bolsa na cadeira, a igreja não está em avivamento. Quem entendeu? Porque quer dizer que você conhece todo mundo, então não está em avivamento. Agora quando você não conhece ninguém, tu carrega a bolsa para o altar para receber a oração, aleluia. Não conheço ninguém aqui, aleluia. Tem alguém perto de você que você não conhece? Vê aí. Então nós estamos em avivamento, amém? Já cumprimenta alguém que você não conhece aí. Pergunta o nome dessa pessoa aí. Como é que é seu nome aí? Descobre o nome de alguém que você não conhece. Pergunta o que ela faz. Trabalho de quê? Estuda o quê? Ou o que você gosta? Jovem não trabalha, né? Pergunta aí o que você gosta. Qual que é o teu hobby? Você trabalha? Trabalha. Você faz o quê? Hã? Você é técnico de celular? Irmão, quem precisa arrumar o celular aqui, ó, tem técnico de celular aqui. Você faz o quê? Na igreja? Na parte da mídia, não é verdade? Glória a Deus. Amém? Descobriu o nome de alguém aí? Maravilha. Conhece alguém? Show de bola. É-me dado todo o poder aonde? Agora olha o versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as... Aleluia. Levanta a mão direita e diga, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Ide. Foi o último verbo que Jesus declarou sobre a igreja. Ide, digam comigo, ide. Jesus disse para a igreja, ide, ide. E foi embora. Ele subiu para o céu, mas ele deixou esse mandamento e deixou essa comissão para a igreja. Muitas igrejas hoje no Brasil e fora do Brasil. Escuta o que eu vou falar e não se assuste. Deixa eu terminar o pensamento e o raciocínio para você entender. Na verdade, são igrejas que eu chamo de Torre de Babel. Pergunte para mim, pastor, o que é igreja? Torre de Babel. Torre de Babel, quem lembra o que era a Torre de Babel? Era uma torre que os homens fizeram para fazer o quê? Para chegar onde? Para chegar no céu. Vamos ler Gênesis 11.
Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolo e queimemos-lo bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemo-nos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Deus gostou dessa ideia? Foi uma boa ideia? Não foi. Olha que interessante. Lá em Gênesis 1, quando Deus criou o homem, no versículo 28, Deus terminou de criar o homem no verso 27, Deus criou o homem no verso 28, Ele abençoou o homem, e Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, repita comigo, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Mas a terceira coisa que Ele falou foi o quê? Enchei a terra, enchei a terra. Quando Deus falou com Adão e Eva, Deus disse: enchei a terra. Quando Deus falou com Noé, depois veio o dilúvio, quando Noé recomeçou a humanidade, no capítulo 9 de Gênesis, vê lá Gênesis 9, versículo 2 e 3, olha o que diz, vê se eu, é o 7? Verso 7, mas vós frutificai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos, de novo, multiplicai, enchei a terra. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a humanidade, o objetivo dele é que enchêssemos toda a terra. Agora Deus chamou Abraão, olha o que Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 12, nós lemos Gênesis aqui 1, vimos agora Gênesis 9, agora vamos ver Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da... Deus tem um olhar para toda a terra. Deus falou isso para Adão e Eva, Deus falou isso para Noé, Deus falou isso para Abraão. E Jesus, quando morreu, ressuscitou, deu uma ordem para o homem. E Ele disse para o homem, para nós, os discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de quantas nações? Todas as nações. Mas existe algo que entrou no coração do homem lá em Gênesis 11, que ele disse: em vez da gente nos espalhar por toda a terra, vamos fazer uma torre e chegar no céu. Vamos fazer algo para nosso nome ser, façamos-nos a nós mesmos um grande nome, vamos ser famoso. O que é uma igreja Torre de Babel? É quando a igreja perde a visão missionária, é quando a igreja não tem a visão de mundo inteiro, quando a igreja não tem um projeto de implantação de igrejas. O que eles pensam? Vamos fazer para nós uma igreja tão linda, a mais linda da cidade, vamos chegar nós lá no céu, vamos ter o melhor louvor, os mais lindos, os mais cheirosos, o melhor telão de LED, o melhor isso, a melhor cadeira, o melhor ar-condicionado. Para quê? Para a gente fazer para nós um nome. Mas e o resto das nações? Não, nosso objetivo é aqui. Não existe igreja que tem chamado missionário, igreja que não tem chamado missionário. Todo cristão tem um chamado missionário. A partir do momento que você entrega a tua vida para Cristo, o mandamento é o mesmo: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Tem muita gente querendo construir Torre de Babel, tem muita gente querendo fazer um nome para ele mesmo,
Isso não aplica só em igreja. Enquanto eu estava falando de igreja, tu estava aí todo, é verdade, a igreja não pode fazer assim não. Mas e você, está fazendo tua própria torre de Babel? Ai, pastor, Talvez você está aí, não, eu quero fazer o meu nome, eu quero fazer a minha empresa, eu quero ser grande, eu quero ter o meu Instagram top, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E qual que é o teu objetivo? Só fazer um nome para você? Todo cristão, independente se ele é empresário, independente se ele é artista implacável, independente se ele é adolescente, se ele é adulto, se ele é pastor, se ele é funcionário, o objetivo dele de manhã, de tarde e de noite é fazer discípulos de todas as nações, diretamente ou indiretamente, indo ou enviando. Alguém aplauda o nome de Jesus? Quando Deus falou para nós abrirmos a família do reino, saiba você que foi o Espírito Santo que mandou, foi uma visão de Deus. Eu e minha esposa, a gente não queria abrir igreja. Só tem dois tipos de gente que quer abrir uma igreja: aquele que é inocente, não sabe o que está fazendo, é besta, irmão, você é doido. Você sabia que o trabalho mais difícil do mundo é ser pastor? Pode fazer uma pesquisa aí para você ver. Ou coisa difícil é ser pastor. Irmão, pastor se prospera, ele é bandido. E se ele não prospera, Deus não está com ele. Aí, uma raiva, né? Pastor só apanha, irmão. É forte. Eu falei, eu não quero, esse negócio de ser pastor eu não quero. Povo ingrato, a gente se doa, né? E aí eu falei, não quero esse negócio. E aí o Espírito Santo falou comigo, olha, quando o Esdras nasceu, meu filho, falou, você vai receber um convite para ir para a África, aceita o convite para ir para a África. E eu falei, meu amor, vou receber um convite para ir para a África. Falando em convite para ir para a África, quem gostaria de ir para a África com a gente fazer uma caravana? Quem iria se a gente fizesse uma caravana bem top para a África? Pelo menos a metade levantou a mão, aleluia. Não vou deixar você lá não, mas você volta, tá? E aí, quando eu recebi esse convite, justamente Deus falou comigo, eu recebi o convite poucos dias depois, e foi engraçado que eu aceitei o convite, e a condição era que eu pagava tudo, e era isso aí. E na época eu não tinha dinheiro para nada, mas aí Deus já tinha falado para mim, aceite o convite. Eu cheguei em Moçambique, acho que foi maio ou junho de 2018, gastei todo o dinheiro que eu tinha praticamente para pagar só a passagem, que foi caríssima, foi a passagem mais cara que eu já paguei na minha vida. Cheguei lá, quando eu pisei na igreja, o Espírito Santo falou comigo, eu não te trouxe aqui para você pregar, você vai pregar, mas eu trouxe você aqui para outra coisa. Durante 3 dias, vocês já escutaram essa história? Alguns não escutaram. Durante 3 dias eu tive um encontro com Deus. Eu só chorava e tinha visão durante 3 dias. E durante 3 dias eu via uma visão aérea de Balneário Camboriú e de todo o Vale do Itajaí. E eu via uma mega igreja nascendo nesse lugar. E eu via ônibus, aleluia, aviões e caravanas chegando do mundo inteiro. E Deus dizia, um grande avivamento, você vai voltar, vai começar uma igreja, e eu farei um grande avivamento. E depois eu via flechas saindo da igreja. E Deus dizia assim, dessa igreja vocês vão abrir igrejas em todos os cantos da terra, em muitas nações da terra. E eu via as flechas saindo assim. Quem aqui vai ser uma flecha na mão de Deus? No último dia da conferência, tinha um pregador, um dos pregadores, éramos 3 ou 4 pregadores só. Um deles era o profeta Reinhard Hurler, que ele é da Áustria. E ele terminou de pregar, já era o último dia, ele apontou o dedo para mim e disse assim, Medina, Deus acabou de te entregar 50 nações. E eu estava tendo, ao mesmo tempo eu estava tendo as visões, eu via, por exemplo, o Vale do Itajaí como uma mulher grávida. E Deus dizia assim, esse lugar é uma maternidade que vai gerar homens e mulheres para as nações da terra. Homens e mulheres de Deus, pastores, apóstolos, profetas. Aleluia. E ele disse 50 nações, aquele número 50 ficou na minha cabeça. Alguém diga comigo, 50 nações.
E ficava aquela história, 50 nações, 50 nações, 50 nações, 50 nações. Eu cheguei aqui em Balneário, procurei, eu falei, meu amor, nós vamos abrir uma igreja. E ela ficou toda assustada, falou, como assim? Porque não queria, eu só queria pregar, viajar, fazer conferências e ir para o mundo inteiro, mas como pregador, não como pastor. Eu disse, Deus me deu uma palavra. Nós não tínhamos dinheiro, irmão, não tinha cadeira, não tinha microfone, não tinha membro da igreja. Nós começamos do zero. E eu lembro quando a gente foi procurar um lugar para abrir igreja, eu rodei todas as ruas de Balneário, fazendo zigue-zague assim, ó. Literalmente, todas as ruas do bairro das Nações, bairro Municípios, ruas do centro, procurando um galpão, uma sala para começar a igreja. O único lugar que deu certo, porque todo lugar que eu ligava era 2, 3 calções, eu não tinha dinheiro para pagar nenhum calção, nenhum aluguel, nem, eu tinha dinheiro, não tinha nada. O único lugar que deu certo, sabe que rua que foi? Na rua Áustria, no bairro das... E o profeta era da onde? Áustria. E foi o combinado assim, quando eu peguei o lugar na rua Áustria, foi assim, ó, sem calção, sem dinheiro, deixava eu trabalhar 30 dias para pagar o aluguel quando acabasse o mês. Porque eu não tinha dinheiro para dar nem o primeiro mês. E ali nós começamos a família do reino, sem som, sem microfone, com algumas cadeiras que alguns irmãos que já estavam começando a chegar, ofertaram. Minha esposa com extras no braço, e a gente tinha apenas uma palavra. Agora, olha que interessante, no segundo ano da igreja, nós fomos fazer um evangelismo pelo bairro. Como é que chama esse bairro? Nações. Pedi o Fernando, que era o guitarrista, que agora acho que ele está no Paraguai. Mandei ele imprimir a nome de todas as ruas do bairro das Nações, que a gente ia dividir o evangelismo. Cada grupo ia evangelizar algumas ruas. E o bairro das Nações, cada rua tem o nome de uma nação. E aí eu mandei imprimir por ordem alfabética e disse, né, você vai evangelizar a letra A e B, vocês C e D, e assim distribuímos o bairro das Nações. Enquanto a gente estava fazendo isso, eu falei, Fernando, conta quantas ruas e quantas nações tem no bairro das Nações. E quando ele terminou de contar, não tinha nem 49, nem 51, tinha exatamente 50 nações. Aleluia. Aleluia. Deus nos deu uma palavra. 50 nações. A visão da família do reino hoje é abrir 20 mil igrejas ao redor do mundo. Diga comigo, 20 mil igrejas. No mínimo em 50 nações. Porque eu acho que a gente vai alcançar 50 e depois nós vamos para 100. Aleluia. Aleluia. Quando eu falo 20 mil igrejas, muita gente fica assustada e fala assim, eu acho que esse pastor não é realista. Não é que eu não sou realista. Primeiro eu ouvi o que Deus falou. E número 2, nós temos uma estratégia certa. Aqui do outro lado da rua, nós temos aqui... Inclusive, metade do que está aqui é comprado da igreja, família do reino já. Nós temos dormitórios, tem 80 alunos que moram aí, ok? Tem refeitório, lavanderia, tem tudo que você imaginar de estrutura para morarem aqui. E para que eles estão se formando? Para serem líderes nas nações. Inclusive, eles aprendem espanhol e aprendem inglês, ok? Veja, temos alunos do México, temos aluno de Honduras, temos aluno do Canadá, temos aluno Honduras, Holanda, México, já falei, e do Brasil todo. Cuba, Argentina, tudo morando aqui. Você tem noção que está sendo criado aqui? Lembra que eu falei a visão que Deus me mostrava, homens e mulheres sendo enviados para as nações? Aleluia. Agora atenção, para o ano que vem, em março, nós teremos no mínimo 150 alunos morando aqui. E oficialmente, a partir do ano que vem, seremos o maior instituto de formação ministerial da América Latina. Oficial, pode falar isso para todo mundo. Maior instituição de formação de líderes
Inclusive, acabamos de alugar uma casa nova para poder instalar mais 30 alunos aqui na Rua Israel. Sim? Está finalizando o contrato. Coloca lá de novo, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Eu voltei, eu estava na Argentina ontem. Quem viu eu que eu estava na Argentina? Quem viu como é que chama? A harmonização. Estava na Argentina, tinha um culto com 300 jovens. Estava eu e o Lucas lá, né, Lucas? Obreiro Lucas, agora obreiro, irmão. Amém? Aleluia. E eu coloquei o vídeo da exousia. Irmão, você tinha que ver os olhinhos deles brilhando. Ano que vem vai ter muitos argentinos aqui. E Deus pôs uma palavra no meu coração e eu soltei lá na Argentina. Que nós vamos construir uma base da Exousia School em Buenos Aires. Nós vamos formar argentinos na Argentina para irem para o mundo hispano. Esse ano 2025, você não tem noção tanto, está aqui, o ano da multiplicação, tudo que se multiplicou nessa igreja. Esse ano nós abrimos uma igreja em Portugal, já temos local próprio, lá, coisa mais linda a igreja. Abrimos igreja na Holanda. Quarta-feira passada fizemos o primeiro culto oficial da Família do Reino em Orlando, Estados Unidos. Família do Reino já está no México. Desde que começou a igreja, tem 3 alunos que se formaram do México aqui, ou 4. Todo ano a gente traz um mexicano para cá. Inclusive, a Laura e o Jared, que estavam no culto da manhã, né? Eles voltaram agora, eles foram das primeiras turmas que se formaram. Foram para Gana, depois foram para o México. Ano que vem, preste atenção, 3 alunos da Exousia estão indo para Gana para se formarem e estarem lá com o Bishop Dag Heward-Mills, um dos maiores ministérios evangelísticos do mundo. Estamos fazendo essa parceria. Você tem noção do que Deus está fazendo? Daqui dessa cidade, da Igreja Família do Reino, sairão para as 50 nações. E eu chamei esses adolescentes aqui para implantar isso no coração de vocês. Seja artista, seja empresário, seja médico, seja dentista, seja o que for, uma coisa tem que queimar no coração de vocês. Portanto, ide fazer discípulos de quantas nações? Todas as nações. Infelizmente, em muitas igrejas, o evangelho que se prega não é mais esse. É o evangelho do egoísmo, é o evangelho do egocentrismo, o evangelho onde Deus vai exaltar o ser indivíduo. O que Deus tem para mim não é isso, é o que Deus tem para o mundo inteiro. Você sabia que hoje, jovens, muita atenção nessa idade, hoje, até meia-noite, 180 mil pessoas irão morrer. Todos os dias morrem 180 mil pessoas. Sabe quantas pessoas moram em Balneário Camboriú? 150 mil. Morre por dia mais do que a população de Balneário Camboriú. E a maioria delas não vão para o céu. Hoje, nessas 180, só hoje, estou falando todos os dias, 34 mil vão morrer de fome, porque não tem sequer um prato de comida para comer. Não tem nada, nenhuma fruta, nada para comer. 34 mil pessoas hoje morreram de fome. Enquanto isso, nós temos o evangelho no Brasil tão egoísta, que as pessoas estão fazendo campanha para comprar carro novo. Campanha, crente orando, Senhor, me dá um iPhone novo. Ainda que você possa pedir isso para Deus, não tem problema você pedir carro, casa, essas coisas para Deus. A pergunta é, quando foi a última vez que você orou pelo ID, pelas 50 nações, pelas almas que estão se perdendo no mundo inteiro, pelas 180 mil que morrem todos os dias? O que nós estamos fazendo? Talvez você está olhando para mim e fala, pastor, isso é problema seu. Não, isso é problema de cada cristão.
Ah, mas eu não consigo ir nas nações. Quem tem celular? Você tem celular? Então você consegue ir para as nações hoje. Você pode usar suas redes sociais para ganhar alma. Tem gente ganhando alma no GTA, irmão. Quem viu o cara que construiu a igreja dentro do GTA? Não foi isso? Estava fazendo culto no GTA. Loucura, tem até vigília no GTA agora. Por quê? Quem não entendeu o GTA é tudo velho, irmão. Tem mais de 45 anos. Quem não entendeu do que eu falei, irmão, tu tá velho. Vocês sabem o que é GTA, né? Tá vendo? Como é que você sabe? Você joga? Não, brincadeira. Dá um aplauso a Jesus. Temos que ganhar 50 nações, seja como for. Use tudo que você tem para ganhar essas almas. Aleluia. Aleluia. Nós temos 7 anos de igreja, nós já temos 12 igrejas família do reino. Já parou para pensar nisso, irmão? E vamos abrir mais. 12 que estão nascidas daqui. Agora nós temos uma rede de igreja, que é a REM, que já tem 1000 igrejas que estão vinculadas a nós. Tem 1000 igrejas que usam o nosso material dos cursos, e que eu sou a pessoa que mentoreia essas 1000 igrejas, irmãos. Você tem noção do que significa isso? E muitos dos jovens que vão chegar no que vem, vão vir dessas igrejas que estão vinculadas a nós, através da nossa rede de igrejas. Nós estamos fazendo cruzadas de milagres. Quem foi na última cruzada de milagres? Cego, surdo, paralítico. Quem lembra aquela mulher que tinha o braço quebrado em 3 partes, que os pinos e os ferros sumiram, virou carne e osso? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E agora eu quero pregar a última coisa para falar algo para você. Eu sei que você tem o teu problema. E às vezes você fala, pastor, mas não dá tempo de eu pensar no mundo inteiro, porque eu tenho meu próprio problema. Estou vendo na tua cara, você estava dizendo isso para mim enquanto eu estava pregando. Estou falando, pastor, o senhor nem sabe o problema que eu tenho, está falando para mim para as nações. E meu filho, minha casa, e não sei o que, minha conta para pagar. Dá para ver, você está com a cara de sofrência. Para ver aí, irmão. Pastor, eu não tenho tempo para pensar em 50 nações, eu não tenho tempo para pensar em ID. Eu mal pago as minhas contas, eu mal chego no final do mês, eu estou todo arrebentado, meu casamento. Eu vou dar uma palavra para você, eu não quero que você nunca mais esqueça disso. Está preparado? Levanta a mão direita e eu vou dar essa palavra para você. Assim diz o Senhor: cuida do que é meu, que eu cuidarei do que é seu. Se você cuidar do meu reino, todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar o reino em primeiro lugar, vai vir o dinheiro, vai vir o emprego, vai vir as bênçãos, vai vir o carro, vai vir o iPhone, vai vir tudo. Mateus 6:33 no telão. Quando você faz as coisas de Deus, a obra de Deus, Deus cuida de você. Quem já viu uma igreja que nunca saiu do lugar? Nunca fez, está lá, 30 anos, 30 mesmo. Quem conhece? Alguém conhece? Só eu que conheço? Qual que é o problema? Porque às vezes aquela igreja não tem a visão de fazer o ID. Eles fazem culto, e a Bíblia não diz se ir de fazer cultos. Quem quer fazer culto? Não, mas a Bíblia não diz fazer só culto. É ir de fazer discípulos. E não só do meu bairro, de todas as nações. Nós vamos começar agora o culto bilíngue na igreja. Vamos fazer o culto português e espanhol. Ah, mas por quê? Porque Deus falou para a gente evangelizar e discipular todas. Você sabia que só aqui na família do reino tem aproximadamente 100 membros que são hispanos? Nós temos diferentes nações. Quem aqui é de uma nação que fala espanhol? Levanta a mão aí. Olha aí quantos hispanos, só no culto da tarde ainda tinha mais do que os que tem agora. Nós temos boliviano, cubano, uruguaio, argentino, venezuelano, colombiano. Quem mais? E aí vai.
Nós batizamos agora, no último batismo, 15 pessoas de fala hispana. Muitos deles nós vamos formar para serem homens e mulheres de Deus, para voltarem para a nação deles, e vão abrir igreja nas nações deles. Inclusive teve um jovem que nós ganhamos para Jesus aqui, Deus deu uma palavra, ele era boliviano, né? Que ele seria um homem de Deus na terra dele. É assim que nós vamos fazer. Então, eu quero hoje colocar essa palavra no teu coração. Você que está frustrado, coloca lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas, que ele está falando de coisas materiais, vos serão. Talvez você está na corrida do rato. O que é a corrida do rato? Corre, corre, corre e não sai do lugar. Pastor, quando eu ganhar dinheiro eu vou ter tempo para Deus. Vai nada, meu querido. Pastor, eu vou vencer na vida primeiro, depois eu sirvo a Deus. Pastor, eu vou ganhar muito dinheiro, aí depois eu... Não vai funcionar. O dia que você ganhar muito dinheiro, você vai estar muito ocupado para ganhar mais dinheiro. Começa agora, põe o teu coração na obra. Pastor, e o que eu posso fazer agora? Você pode ser um dizimista dessa igreja. Começa por aí. Compromete suas finanças na obra. Você pode pagar uma bolsa de estudo para o aluno que vai vir morar aqui. 3 amém, já dá uma murchada, né? E você tem noção, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu viajo muito por muitos lugares, por muitas nações, eu vejo potencial. Diga comigo, potencial. Eu vejo jovens com chamado, jovens que querem fazer curas, milagres, que querem abrir igrejas, mas não tem ninguém para guiar eles. Sabe por quê? Eles ficam na igreja deles e o pastor dele não tem visão. O pastor dele diz assim, ó, aqui é meu lugar, meu filho, a igreja é minha. É assim que fica. Quem sabe do que eu estou falando? É assim ou não é? É o pastor, o filho dele, a esposa, acabou. E fica aquela conversa. E o resto? E aquele menino que Deus teve uma revelação, que foi batizado com o Espírito Santo, que está sonhando. O pastor não tem visão de nações. Sabe o que o jovem faz? Daqui a pouco vai estudar numa faculdade federal e se perde. Quantos jovens nós perdemos que poderiam ser grandes pastores e ganhado multidões para Jesus? Eu vejo muito. Posso falar uma coisa? Quando a gente abriu a segunda turma da Exousia para os meninos morarem aqui, nós não estamos falando de agora, nas primeiras, primeiro e segundo ano, a gente recebeu 4 mil jovens que quiseram estudar aqui. Sabe por que eles estão atrás? Estão atrás de paternidade espiritual. Eles estão atrás de destino de Deus. Eles querem ser formados e treinados. Só que muitas igrejas não oferecem isso porque são torres de Babel. Nosso negócio é chegar sozinhos lá no céu. Não se assuste se dentro de poucos anos a nossa igreja passar de 50 mil membros. Não te estranhe se a gente construir uma cidade do reino nesse lugar. Não se estranhe vocês que são artistas implacáveis se a gente aqui em Balneário, através da família do reino, construir a cidade cinematográfica. Porque esse lugar é um lugar de destino. Esse é um lugar para gerar homens e mulheres que serão enviados para todas as nações da terra. Se você está frustrado, se você diz, Senhor, eu queria tanto que o Senhor resolvesse os meus problemas, lembre desse versículo. Mas buscai primeiro. Acho que esse é o versículo do Mozart, né, Mozart? Quantas lives de manhã você fez? Já 327 lives às 6h33 da manhã. Está variado, mas sempre era às 6h33 da manhã por causa desse versículo. Vamos ler junto nos 3, 1, 2, 3. Mas buscai e todas estas coisas vos serão.
Se as coisas não estão sendo acrescentadas na tua vida, talvez é porque você está buscando a coisa errada. Talvez você está buscando as coisas. Quem já viu uma pata e os patinhos? Quem já viu? Quem já viu? Ou pelo menos na televisão já viu, né? E na vida real? Quem já viu na vida real? Já viu na vida real? Quem já viu uma pata e os patinhos atravessando a rua, uma estrada? Aonde vai a pata, vai os? Então preste atenção. A pata nem precisa ficar olhando para trás. Ela só vai, ela sabe que os patinhos estão vindo atrás. Olha o que diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e a partir de hoje, o teu coração é 50 nações, é trazer esses jovens, formar pastores, e de todas as formas você fazer com que o reino de Deus avance. Sem esforço, você vai ver que as bênçãos vão te perseguir. Pessoas vão querer fechar negócio com você. Pessoas, quem é corretor de imóveis aqui? Pessoas vão procurar você para fechar grandes negócios com você. Por quê? Porque vai ser acrescentado. E você vai ter tempo para a família. Você vai ter tempo para Deus. Você vai ter tempo para fazer um GC. Sabe, Pedro emprestou o barco para Jesus pregar. Quando Pedro emprestou o barco para Jesus pregar, quando ele saiu de lá, Jesus deu para ele a pesca maravilhosa. Empresta a tua casa para Jesus pregar. Faz um GC na sua casa. Empresta teu carro, dá carona para o irmão vir no culto. Amém? Empresta a tua empresa para Deus. Empresta a tua conta bancária. Você vai ver se Deus não vai encher depois ela mais. Tudo que você põe na mão de Deus, depois Deus vai te dar uma pesca maravilhosa. Eu sei o que você está pensando. Você fica falando assim: não, quando Deus me abençoar eu vou dar. Não funciona assim no reino. Como que funciona no reino? Alguém sabe? Primeiro você dá, depois você? Mas todo mundo está achando que é o contrário. Se o Senhor me dá, eu vou... Não, primeiro você dá e depois você recebe. Seja generoso. Abra teu coração. Entregue-se ao reino. Venha comigo para 50 nações. Aprenda inglês já de uma vez por todas. Tira o teu passaporte. Amém? Tem muitas viagens preparadas aí para a gente. Em breve nós vamos ter Conferência Família do Reino África, Conferência Família do Reino Estados Unidos, Conferência Europa, e você tem que estar preparado para isso, amém? Em nome de Jesus. Eu falei algo para a pastora Isa e o pastor Dan, que são os diretores da Exousia, deixei eles assim. Eu falei: a partir de agora, todos os alunos que vierem, a gente tendo capacidade para eles virem ou não, a gente vai aceitar. Eu falei: pastor, o que a gente vai fazer com esse jovem? Vamos pôr na casa dos irmãos. Não é brincadeira. Mas quem falou amém aí? Eu gostei. Você ofereceria? Pode morar lá? Pronto. Agora preste atenção. Como que eu vou rejeitar alguém que diz assim: pastor, eu quero ser treinado para ser pastor, para ser enviado? Como que eu vou falar que não? Por causa de dinheiro? Deus proverá. Deus vai levantar empresários multimilionários aqui nessa igreja. 3 amém, o resto vai ser tudo pobre. Deus vai levantar ricos, milionários. Deixa eu ver. Meu Deus, cadê? Quem que Deus vai usar? Deus vai usar você. Fala assim: eu vou pagar bolsa integral para esses jovens. Amém? Nós precisamos, olha só, nós vamos construir umas 65 beliches para o ano que vem. Quanto que custa uma beliche? Alguém lembra quanto que era? Era uns R$1.000? Era R$1.800, R$1.000 e pouco, que a gente fazia umas bem robustas. Só para março, vamos lá. 65 beliches. 65 beliches, armário, ar-condicionado, colchão, tá? É uma média de uns R$2.500. São R$162.500 só dessas coisas.
Tá? E não contei ar-condicionado, não contei nada, não contei obra, não contei gesso, não contei aluguel das casas, não contei mão de obra, não contei nada. Pastor, quantos reais tem na conta da igreja para isso? 0. Mas estamos fechando todos os contratos. Sabe por quê? Porque aquela promessa que você fez com Deus, aquele voto vai chegar. Você, nos próximos meses, vai receber tanta riqueza da parte de Deus, tanta prosperidade da parte de Deus. Faça os seus votos com Deus. Diga: Senhor, se fizer, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou trazer. Eu não tenho medo de fechar nenhum desses contratos, que eu sei que vai sair, a riqueza vai entrar. E nós vamos ter, em breve, a escola, ano que vem é 150, seremos o maior instituto de formação pastoral da América Latina, mas em breve nós vamos ter 3.000 alunos. Vamos formar 3.000 alunos por mês, por ano. E se 1.000 forem pastores, 20.000 igrejas, vai ser rapidinho. Porque é exponencial, porque às vezes um pastor desses 1.000 vai abrir 10 igrejas. Estamos preparando o Alexandre e a Ana para serem pastores da Igreja Família do Reino, Estados Unidos, Orlando. Já estamos preparando o visto. E ele vai com visto ele vai já com green card daqui, ok? Mas o orçamento é $28.000, porque ele vai como é que é o nome do visto? EB1A, que é para pessoas, só gênios, e pessoas de alto nível acadêmico, que ele é doutor, os dois são doutores. Vão para lá. E vão abrir também lá a Sanders. Então, recursos dos Estados Unidos vão para nosso instituto, para nossa instituição. Aleluia! Você sabia que em 2 anos a gente se tornou a maior instituição, né, a maior ONG daqui de Balneário Camboriú, uma das maiores de Santa Catarina? E que nós atingimos 50.000 pessoas por mês. Só mês de setembro a gente deu mais de 27.000 refeições quentes, sem contar as toneladas de alimento. A nossa sede tem 5.000 metros quadrados. E agora nós estamos fazendo uma parceria com a Prefeitura de Camboriú e vamos construir uma escola pública dentro do nosso instituto. É muita coisa para falar para vocês que está acontecendo. Fique de pé nessa noite maravilhosa.